vozes da minha cabeça. É o seguinte, introdução curtíssima, quero logo alcançar os episódios atuais de Sakamoto Days, então aqui vamos ter mais 2 episódios, respectivamente o 5 e o 6, logo depois da vinheta e da mendigagem. Opa, opa, opa! Para tudo aí! Antes de continuar o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscreve aí, dá aquela força pro canal, afinal de contas, se você mesmo não demonstrar interesse, o YouTube não vai te recomendar de novo, e agora sim, bora continuar pro vídeo. Pois bem, se você se lembra do episódio anterior, que no caso, quem te viu aqui no canal foi o 4, o episódio 5 dá uma continuidade à luta da Lu contra o Obiguro, né? A luta lutando contra o Obiguro ainda bêbada e com o Shin preso. E a luta vai e vem, e quando parece que a Lu vai perder, ela ativa um instinto superior. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Mas ela acaba ficando sóbria na hora. Ela acaba recuperando a consciência dela e acaba ficando confusa onde é que ela tá. Felizmente, a Obiguro fica contente o bastante para deixar eles em paz, já que ela havia encontrado uma rival forte. E assim a gente vai para a luta do Bullet contra o Sakamoto, que também ficou inacabada no episódio passado e foi o gancho para esse aqui. E assim, eu devo admitir que eu fiquei um pouco decepcionado com a duração dessa luta, porque eu esperava que ela fosse um pouco mais longa, para ser bem sincero, mas ela vai ser bem mais curta do que eu esperava, e antes da metade do episódio ela vai acabar. Mas vamos continuar. O Sakamoto manda ali um discurso família, vai com o Bullet para fora do prédio ali da casa de sustos. Eles começam a lutar num parque que tá naquela região ali completamente deserta, e o Sakamoto derrota o Bullet depois de atingir a roda gigante com um belo PNG. Inclusive, a moça que cuida aí do brinquedo, né, da roda gigante, pergunta pro Bullet o que aconteceu. E ele fica todo durão, não, porque você não pode perguntar como um homem se machucou. Mas ela só queria saber o que aconteceu, porque obviamente eles vão ter que pagar pelos danos do brinquedo, né? Eles chegaram lá arrebentando uma daquelas casinhas, entre muitas aspas, da roda gigante. Só que tem um probleminha muito maior do que isso. Como que o Sakamoto vai explicar pra patroa que ele emagreceu 20 quilos nos últimos 20 minutos em que ela ficou desacordada? Fudeu de vez! É uma grande pergunta. E assim o Sakamoto acaba explicando pra Aoi, que é a esposa dele, que a cabeça dele tá a prêmio e só queria que todo mundo se divertisse no parque, né? Afinal ele tinha prometido que todo mundo ia, então ele queria que a família ali fosse no parque e se divertisse. A patroa educadamente pediu pro Bullet não matar o Sakamoto e ela arrependeu o próprio Sakamoto, pois dentro das regras da família tá ali que não dá pra esconder segredos, não dá pra ficar de segredinho. Todo mundo acaba ficando de boa e agora é fazer com que a recompensa seja retirada. Nisso o Bullet e a Obiguro deixam ali escapar que a recompensa é administrada pela AAJ e que o chefe deles teria contatos dentro da AAJ. E mais do que isso eles não vão ajudar, então fica a cargo do time Sakamoto ir atrás das informações por conta própria. E como que eles vão fazer isso? Assistindo um filme sobre a Dondenkai, porque por algum motivo existe uma videolocadora nesse mundo em que eles vão lá e eles transmitem as informações das organizações criminosas através de filmes. Por que não poderia fazer isso numa conversa de 5 minutos? Não sei. Só sei que foi assim. Honestamente, eu não sei, mas vamos seguindo aqui pro roteiro. Aliás, o Sakamoto já recuperou aquela gordura característica, haja genética para engordar tanto assim, de maneira tão fácil. E após ver o filme da Dondenkai na videolocadora que tinha um projetor, o dono do local adverte o Sakamoto. Ele diz que alguém do passado do Sakamoto pode estar envolvido na maracutaia toda, o que traz mais perguntas do que respostas, mas vai ficar por isso mesmo. Nisso a gente tem um breve momento de alguns membros da ordem sendo contatados pela AJ. Mas daqui a pouco o próprio Nagumo, que faz parte da Order, vai explicar mais a situação. Assim, nós voltamos para o time Sakamoto, que inicia uma infiltração na Dondenkai. Só que quando eles chegam lá, na sala do chefe, tem um monte de corpos em volta do Nagumo, que chega falando que foi ele que fez aquela baguncinha, só que spoiler, não foi ele só estava treinando para o seu belo show de stand-up, e aí ele realmente explica o que aconteceu. Basicamente tem um serial killer indo atrás de várias organizações criminosas ligadas à AJ. Eles vendo geral que tá por lá, só deixando um X como marca. Por isso ele é chamado de X,
ou de Slur, por qualquer motivo que seja. E por isso a Order, que é uma unidade especial da AAJ, formada só pela nata dos caçadores de sino, foi designada para investigar a situação. E como eu disse, o Nagumo faz parte da Order. Além disso, o Nagumo também revela que esses atentados contra as organizações criminosas começaram na mesma época em que a recompensa pelo Sakamoto foi oferecida. Então pode haver uma conexão entre as duas coisas. E a última parte do episódio é só o dia a dia da família Sakamoto na lojinha, treinando para ficarem mais fortes e conseguirem reagir aos ataques que continuarão acontecendo. É assim que o episódio 5 acaba. E agora nós vamos para o episódio 6. E o episódio 6 já começa apresentando um novo personagem, que é o Heisuke Mashimo, um atirador de elite, burro e pobre, que vai atrás da recompensa em cima do Sakamoto, pois ele quer levar uma vida de rico. Na verdade, até uma vida decente, porque ele não tem nem casa, ele vive numa barraquinha e ele quer poder cuidar melhor ali da Katohita, na cacatua dele, que se chama Izuka. Logo depois dele ser apresentado, nós voltamos para o núcleo do Sakamoto e vemos que a lojinha já está num estado terrível por conta justamente das investidas dos assassinos que não param. E qual é a ideia para solucionar isso? Eles vão vencer, eles pretendem vencer um torneio de paintball que dará 1 milhão de ienes como prêmio. Então esse prêmio aí vai ser usado para pagar o conserto dos vidros ali da loja e tornar eles à prova de balas. Nesse momento chega o Heisuke, procurando justamente pelo Sakamoto, mas felizmente o Heisuke tem a inteligência de uma porta, então ele não reconhece o Sakamoto e consegue inventar uma desculpa qualquer para ele ali deixar de desconfiar da loja e ir saindo. Só que a barriga do Heisuke começa a roncar de fome loucamente e ele começa a fazer aquele olhar de cachorro pidão. Então antes de sair dali, ele consegue alguns pães fiados ali, consegue alguns pães de graça, já que eles ficaram com pena. Nesse momento, o anime volta a focar no Heisuke e temos um pequeno vislumbre do passado dele, mas daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes sobre como que foi a vida dele, então vou deixar isso um pouco mais para depois. O importante agora é que o Heisuke volta à barraquinha dele. É foda, nada funciona, nada que é do pobre funciona. E ele acaba encontrando um cartaz do mesmo torneio de paintball. E é claro que ele decide que vai participar, afinal ele precisa de muito dinheiro para sair dessa situação precária. Ou seja, no outro dia o time Sakamoto e o Heisuke vão para o mesmo torneio, só que a Lu não vai participar. Na verdade ela vai ficar ali torcendo por eles enquanto enche a pança dela de pinga. E o Heisuke, ele não vai poder participar a princípio, porque é um torneio de times, então ele não pode participar sozinho. O que ele vai fazer então é implorar para fazer parte do time Sakamoto dessa vez, e vai conseguir. Assim, os três ganham comunicadores, e isso é um detalhe importante, sério, e logo que o torneio começa, o Heisuke já se revela como o grande sniper que ele é. Ah, irmão, você quer strafar next stage, bebê? E o grupo passa a ver ele de outro jeito, começam a valorizar ele um pouco mais, porque antes ele parecia só um cara muito burro e bobão, mas ele realmente tem uma grande habilidade com a mira. O problema nisso tudo é um só, a Lu bêbada, porque sim, ela explana tudo do Sakamoto. Assim o grupo rapidamente fica desunido e temos o flashback do Heisuke. Basicamente o Heisuke sempre foi alguém meio burro, mas que se destacava no tiro. Então ele tomou essa como a sua vocação de vida, é como a sua missão de vida virar um assassino profissional. Obviamente que visando a posição de sniper, que é a especialidade dele, é o que ele faz de melhor. Mas quando ele se formou lá na academia de assassinos, ele acabou indo parar numa empresa que mandava ele fazer missões em que ele não saía bem. Eles mandavam ele para qualquer missão, não importava a especialidade dele. Ou seja, a empresa não levou em consideração os pontos fortes que estavam presentes no currículo dele, fazendo ele passar de inútil. Então o Heisuke meio que quer provar para aquele pessoal que demitiu ele que eles estavam errados e que ele pode sim ser um assassino e ter algum futuro. Voltando para o presente, o embate entre o time da lojinha Sakamoto e o Heisuke continua. Eles vão passando ali por vários pontos da cidade, até que o Shin usa os comunicadores, eu falei que ia ser importante, para conseguir localizar o Heisuke com a sua leitura de mentes. Ele basicamente grita no comunicador e com isso ele consegue detectar o estado mental mais alterado do Heisuke ao longe. Assim, o Heisuke tem a sua posição revelada e ele é assolado por uma pedrinha que foi arremessada pelo Sakamoto. Ótima referência aqui de Ju. O torneio então chega ao fim e o grupo faz as pazes. E o Sakamoto até elogia o Heisuke, pois ele realmente se mostrou como um sniper excepcional, com uma real dificuldade para o Sakamoto lidar. Só que na hora de dividir o prêmio, eles dão ao Heisuke só uma moedinha ali de 50 ienes. Por quê? Porque enquanto eles enfrentavam o Heisuke, os tiros dele
danificaram várias partes da cidade. Então é pra lá que esse dinheiro da parte dele, né, que seria dele, vai ser redirecionado. Vai ser redirecionado para arrumar aqueles pontos da cidade que ficaram danificados. Pelo menos eu queria entender, foi o que eu entendi. Se você entendeu outra coisa, comente aí. Ainda tem uma cena pós-crédito nesse episódio, mas é um complemento de como que o Sakamoto e a Aoi se conheceram. Por enquanto, não muda muito do que a gente já sabia, certo? Esses dois episódios pra mim foram mais ou menos. Eu gostei mais do episódio do Reizuki, pra ser bem sincero. Achei o Reizuki um personagem muito legal, mas o episódio 5 me decepcionou um pouco, pelo que eu falei, na questão da luta do Sakamoto e do Bullet ser um pouco curta demais pro que eu imaginei que seria. Também tem a questão lá do Pain e Razão indo de encontro com a Roda Gigante. Não é um anime que se destaca pela produção que, minha nossa, tem uma animação incrível, porque não é o caso. Mas em questão de história tá ok, eu consigo assistir o resto, tá divertido, pelo menos por enquanto, em questão do todo tem me agradado. E eu tô curioso pra onde que vai ir a questão ali do Slur. Até porque no último episódio aqui, o episódio 6, ele foi meio que esquecido. Então, sei lá quando que ele volta. Mas eu espero que ele volte, até porque ele tá meio que na abertura, né? Então, até o final da temporada, eu imagino que tenhamos mais coisa dele. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Mas de qualquer jeito, sobre Sakamoto, sobre animes dessa temporada, comente aí o que você tá achando, qual que você tá gostando mais. Qual episódio de Sakamoto você mais gostou até agora. Deixa o like no vídeo também, né? Não posso esquecer disso. Poxa, se você tá aqui até o final, alguma coisa você gostou. Então, por favor, deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que eu vou acabar postando por aqui. E eu vejo vocês que estão me assistindo aí. Eu vejo vocês em qualquer vídeo que eu acabar postando por aqui.